Hoje a gente vai focar em falar nesse assunto aqui, ó, carboidrato. Mas o carboidrato como aliado do emagrecimento, porque eu acho que o mais comum hoje em dia é a gente acabar ouvindo muito sobre o carboidrato como algo que tem que ser evitado o tempo inteiro no emagrecimento. Até certo ponto, não se está errado em se perpetuar essa informação. Só que a grande questão é que a gente tem que entender que que existe um momento sim para o consumo do carboidrato, existe sim momento dentro do emagrecimento para um consumo de carboidrato consciente, e a ideia é a gente abordar um pouquinho quais seriam esses momentos ou o quanto é possível de inserir em carboidrato, e claro que isso a gente vai ter que considerar diversas hipóteses diferentes, diversas pessoas em situações diferentes, porque eu sei que quem tá me assistindo aí é um público muito heterogêneo, né? A gente pode ter pessoas aí de todos os tipos, mas claro, tá, gente? Lembrando que o objetivo hoje na live é falar de emagrecimento, então é carboidrato como aliado no emagrecimento, tá certo? Mas antes, então, só lembrando a vocês, semana que vem, começa a semana Emagreça com a Nutri. Então, quem ainda não está inscrito, gente, a semana Emagreça com a Nutri é totalmente online e de graça. O que é a semana Emagreça com a Nutri? É uma semana inteira que eu pego para me dedicar de corpo e alma, não só a um monte de live que sim, eu faço aqui no canal do Instagram, você não precisa estar inscrito em absolutamente nada para ver as lives, quem é meu seguidor aqui assiste as lives, mas todas as lives na semana Emagreça com a Nutri, elas são reprisadas apenas só é dada essa chance apenas a quem está inscrito na semana. E aí, quem está inscrito na semana ainda ganha um outro bônus, que é o quê? A participação de uma comunidade fechada no Facebook da Semana Emagreça com a Nutri, onde essas pessoas vão ter aulas especiais, então vão ser 3 aulas especiais que a gente reestruturou, trouxe novas temáticas essa semana. 3 aulas especiais voltadas para o emagrecimento, coisas que eu acredito que a pessoa precisa saber se ela quer emagrecer. E nessa comunidade do Facebook, a gente realmente tem uma interação, eu e as pessoas e os inscritos, né? A gente aproveita a semana para interagir, as pessoas postam fotos das refeições, eu vou lá e faço críticas construtivas nas fotos, ensinando as pessoas a raciocinarem a como montar o prato se o objetivo delas é emagrecer. Então, muita gente emagrece muito, só na semana Emagreça com a Nutri, já pega as informações ali e leva para a vida mesmo, sabe? Consegue excelentes resultados só com as informações que consegue na semana Emagreça com a Nutri. Então não deixe de se inscrever não, é muito legal. E logo depois da semana Emagreça com a Nutri, claro, quem curtir um pouco todo o conteúdo, quem curtir a maneira que eu tô lá, que eu tô presente, bom, aí eu abro inscrições para o meu programa Comer e Treinar, que está indo para a 5ª turma, tá bom? Mas, independentemente do programa, a semana é muito legal, então se você tem interesse em emagrecer, não deixe de se inscrever não, porque é show, você certamente vai sair com alguma informação valiosa dessa semana, tá certo? Beleza? Vamos começar a falar. Eu acho que eu tenho mais alguma coisa para dar recado, mas eu juro que eu não me lembro. É o canal do YouTube, é a Semana Emagreça com a Nutri. Aproveite e se inscreve também no meu canal do Telegram, o canal Emagreça com a Nutri do Telegram, que é totalmente gratuito. E eu tô lá ó, jogando um monte de receita, colocando os áudios, falando sobre motivação, falando sobre várias coisas diferentes, relembrando os vídeos. Então não deixe de se inscrever, não. Tá certo? A Eriquita aqui, Eriquita, minha paciente e aluna do Comer e Treinar. Ó, falando aqui, o programa Comer e Treinar é top. Muitíssimo obrigada, Eriquita. Show de bola. Obrigada a todos vocês, na verdade. Eu tenho um monte de gente dizendo já, olha, Paula, provavelmente um monte de gente vai se inscrever porque as pessoas estão vendo o meu resultado. E Tamara, Neuzinha, que falou comigo hoje. E obrigada, gente. É sério, eu fico mega feliz com o resultado de vocês. Mas vamos nessa, vamos falar um pouquinho sobre carboidrato como aliado no emagrecimento? Beber um gole d'água aqui. Hoje eu tô sentindo mais sede que o normal, estranho. Vamos falar sobre carboidratos. Gente, primeira coisa é, quem me acompanha aqui já há um tempo, já sabe que, assim, é totalmente possível, apesar de hoje a gente falar muito sobre alimentação low carb para emagrecimento. E sim, eu julgo que uma alimentação mais reduzida no teor de carboidratos, em geral, ela costuma ser bem eficiente para o emagrecimento. Por que eu estou dizendo em geral? Para o perfil da maioria das pessoas hoje que precisam emagrecer,
acaba que uma redução na quantidade de carboidratos, ela se encaixa muito bem. Por quê? Não necessariamente todo mundo, mas as pessoas hoje tendem a ser um pouco mais sedentárias, acho que especialmente nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, de enclausuramento. Então hoje a gente está muito mais sedentário e as pessoas que elas têm um histórico às vezes mais longo de história mesmo com obesidade, com excesso de peso, de briga com a balança, são pessoas que tendem não necessariamente a ser pessoas mais sedentárias, muitas vezes sim, mas tem um histórico importante de resistência à insulina, né, do pré-diabetes, que eu falei na última live tanto, na verdade eu falei na live de segunda-feira. Quem não conseguiu assistir, em breve essa live vai estar indo lá para o meu canal do YouTube, então não se preocupem. Todas as lives que você não consegue assistir ao vivo, se inscreve lá no meu canal do YouTube porque vai parar lá. É só o tempo da gente editar, de fazer as modificações e jogar lá no canal do YouTube. Então sempre tem um delayzinho entre a live e ela está lá já no canal do YouTube. Mas então todas essas pessoas que elas já têm um histórico, né, com excesso de peso, luta contra a balança, é isso. Geralmente são pessoas que têm uma resistência à insulina importante ou até que tendem a ser pessoas um pouco mais sedentárias por natureza. Então para essas pessoas a redução de carboidrato, ela geralmente se aplica e acaba sendo sim uma boa estratégia para o emagrecimento. Mas o que a gente tem que diferenciar, pessoal, que eu acho que na cabeça de muitas pessoas isso ainda não está claro, é que existe um salto muito distante, existe um intervalo aí muito grande entre uma alimentação que ela basicamente é reduzida no teor de carboidratos para uma alimentação cetogênica, para uma alimentação com muito baixo teor em carboidrato. Então, existe uma distância. Então, às vezes eu recebo no consultório, por exemplo, pessoas que elas querem emagrecer, utilizaram até em algum momento uma estratégia de redução de carboidratos, mas elas falam, olha, Paula, não deu certo, porque assim, eu adoro banana e eu não quero ficar sem banana. E eu olho para a pessoa e falo, pelo amor de Deus, mas por que você ficou sem banana, criatura? Não precisava tirar banana, não. Dá para colocar fruta, dá para colocar pedaço de raiz e tubérculo. Dá inclusive para colocar pão, se você gosta. A ideia só é você escolher, claro, o melhor pão. Isso eu já falei em diversas outras lives. Mas o que eu quero dizer, gente, é que as fontes de carboidrato cabem. Elas cabem numa rotina de emagrecimento. A grande questão sempre vai ser identificar o quanto. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Algumas pessoas disseram que parou. Deve ter dado uma travadinha, mas já deve ter voltado. Por isso até que eu fiz questão de colocar aqui no título, né, da nossa live, quando e quanto. Então, quando e quanto comer carboidrato? Porque uma coisa é fato, gente. Para emagrecer, bem provavelmente, em relação ao que você vem fazendo ou vinha fazendo até pouco tempo, que te mantinha acima do peso, aquilo que você fazia e que te mantinha acima do peso, ou até que estava fazendo você aos poucos e ganhando peso ao longo do tempo, bom, tá muito claro que isso tá errado, né? Se você tá numa situação em que você tá desconfortável, você quer emagrecer, então entenda, esse padrão que você criou, com essa quantidade de carboidrato, proteína e gordura, ela tá errada, porque ela não tá fazendo você emagrecer. Então tem alguma coisa aí que precisa ser ajustado. Então quando a gente fala em emagrecimento, nesse ajuste que a gente vai fazer nessa sua alimentação atual, a gente vai propor, via de regra, uma redução na quantidade de carboidratos? Sim! Mas existe uma distância muito grande em se reduzir um pouco os carboidratos em relação ao que você vem fazendo hoje e ter uma dieta onde você só come morango e coco de fonte de carboidrato, onde o mais rico em carboidrato que você come é uma abobrinha. Não precisa ser assim. Então tem gente que, claro, se identifica com a dieta cetogênica e ótimo, porque é sim uma boa estratégia, é uma estratégia que pode ser utilizada para o emagrecimento, para aquelas pessoas que se identificam com a proposta, que gostam, de certa forma, dessa proposta. Mas eu vejo que a maioria das pessoas acaba abandonando o emagrecimento, abandonando a estratégia de emagrecimento, especialmente uma estratégia, por exemplo, com redução no teor em carboidrato, por acreditar que não cabe nada de carboidrato. E bom, não é verdade. Então, frutas cabem, raízes e tubérculos cabem, cereais, leguminosas, feijão, arroz, cabe. A grande questão é
quando e quanto, se eu quero emagrecer. Então, essa questão até da quantidade, aí claro que a gente passa para algo muito mais complicado. Por quê? Porque aqui eu tô falando com várias pessoas que são muito diversas em suas características, que provavelmente têm níveis diferentes de atividade física, desde uma pessoa que está me assistindo que é totalmente sedentária, até uma pessoa que está me assistindo que corre tranquilamente aí meia maratona, ou que é maratonista, e que ainda assim está precisando perder peso. Porque uma vez eu tinha uma pessoa, acho que foi minha mãe até que me perguntou, né? Ô, minha filha, mas você fala assim, tipo, a pessoa que corre, que é maratonista, que está precisando perder peso. Como assim uma pessoa que é maratonista, ela às vezes precisa perder peso ainda? Sim, com certeza. A gente tem muitos corredores aí que correm acima do peso e mesmo com volumes grandes de corrida, às vezes só com a corrida conseguem emagrecer bastante, mas mesmo mantendo volumes grandes de treinamento de corrida, ainda estão acima do peso. Não é isso? Olha aí, pessoas se dizendo aí, né? É o meu caso. Não é isso, Edinaldo? Então, assim, às vezes, mesmo com um volume grande de treinamento, mesmo com um volume grande de corrida, e é óbvio que isso ajuda no emagrecimento, mas ainda assim, às vezes, com a sua alimentação, o somatório da sua alimentação como um todo, né? O que você faz no final de semana, o que você faz ali no seu dia a dia, chega no final do mês, a gente fecha a conta, passa a régua e não teve emagrecimento. Ou não teve um emagrecimento da maneira que você gostaria. E se não teve emagrecimento, o que é que aconteceu? Aconteceu que não teve déficit calórico, não teve, por mais que o seu treino some um déficit calórico absurdo, que às vezes em um treino você consiga queimar 800 calorias, pode ser que numa sentadinha em casa, numa sobremesinha, hein? Num pedacinho maior de pudim ali já foi boa parte dessas 1000 calorias, só numa sentada, numa sobremesa, num potinho de sobremesa. Gente, assim, cuidado, viu? Tem comida que é traiçoeira, por isso que eu digo, o caminho mais fácil para emagrecer, escolher alimentos naturais e o mais simples possível a maior parte do tempo. É isso que faz você emagrecer com eficiência, sem precisar ficando lá queimar suas pestanas, contando caloria ou qualquer coisa desse tipo. Vai para o caminho ali de escolher sempre, na maior parte do tempo, aquilo que é natural, aquilo que a natureza já te oferece ali prontinho. Carne, ovos, legumes, verduras, raízes, tubérculos, frutas. Vai nesse caminho, que é o mais fácil para você não errar. É o mais fácil para você ficar bem saciado e fazer déficit calórico. Aumenta um pouquinho as proteínas das suas refeições. Isso aí faz você perder peso. Então, gente, considerando que eu estou falando então com um público muito diverso, eu vou começar a abrir aqui alguns parênteses, tá? Para falar dessa questão do quando e quanto. Mas olha, se é que eu posso trazer uma luz já para vocês, é que a gente sim, se você quer emagrecer hoje, se hoje o que você come não te emagrece, você vai ter que propor uma redução dos carboidratos que você consome. Olha, isso aí é fato. O que eu tô aqui para te dizer é que não precisa reduzir tanto quanto talvez você acredite. Então, cabem todas as frutas, cabem todas as raízes e tubérculos, cabem todos os cereais, cabe arroz, cabe quinoa, cabe milho, cabe feijão, grão de bico, cabe tudo isso. A questão é o quanto você vai colocar. Então, a ideia é que a gente entenda o que é que a gente tem que colocar nos nossos pratos, né, nas nossas refeições do dia, qual é a proporção dos nutrientes para que a gente consiga ter sucesso no emagrecimento. Então, no momento em que a gente entende que proporcionalmente no nosso prato, a gente tem que tentar aumentar um pouquinho a quantidade da proteína, trazer, sim, a fonte, aumentar na medida do possível, trazer sempre legumes e verduras de baixo teor em carboidrato. Quais são eles? Os folhosos, abobrinha, berinjela, os pimentões, couve-flor, brócolis, aspargos, chuchu, cenoura, beterraba, são coisas que têm relativamente baixo teor em carboidrato, tá certo? Abóbora tem relativamente baixo teor em carboidrato. Se eu entendo que eu vou aumentar a quantidade disso no meu prato e a fonte de carboidrato que eu curto colocar, seja o arroz e feijão, a quinoa, o milho, o grão de bico, a batata doce, tudo isso pode entrar, a mandioquinha, tudo isso pode entrar. Eu só tenho que entender que isso vai entrar em menor proporção. Então, eu trago a fonte de carboidrato, mas olhando para o meu prato, eu vejo que ela é o menor percentual desse prato. Se eu divido ali o meu prato em quadrantes assim,
eu vou ver que a proteína ocupa uma boa parte, salada e legumes ocupa metade e a fonte de carboidrato vem ali para 1/4 do prato. E eu vou entender também que não dá para eu exagerar na gordura e no carboidrato. Então, se eu já vou trazer um pouquinho do carboidrato, evite ter tantos elementos gordurosos também no prato. Se eu vou preferir trazer uma quantidade um pouquinho maior de carboidrato para o meu prato, eu vou trazer uma carnezinha mais magra. Ai, Paula, mas eu gosto mesmo de carne gorda. Eu gosto mesmo de trazer uma carne gordinha ou de fazer um preparo mais gordo, como é o caso de um estrogonofe ou alguma coisa com queijinho gratinado por cima. Ótimo. Então entenda que você pode fazer isso, mesmo para emagrecer você pode fazer isso. É sempre uma zona um pouquinho mais de risco, mas você pode fazer. Só que qual é o raciocínio que você tem que ter em relação ao carboidrato? Já que eu estou trazendo uma quantidade de gordura a mais, vou dar uma maneirada nesse carboidrato ainda maior. Ainda maior. Já precisava maneirar o carboidrato quando eu considerava só o contexto do emagrecimento. Mas agora que eu quero no meu prato dar uma abusadinha na gordura, a ideia é que você reduza ainda mais essa quantidade de carboidrato que está entrando. Ou até preferencialmente, opte por naquela refeição específica, às vezes nem trazer uma fonte densa em carboidrato. E aí os meus alunos do Comer e Treinar, né, da 4ª turma, perguntaram recentemente, mas Paula, venha cá, e se eu quiser revezar as estratégias, digamos assim, se eu quiser fazer um prato no mesmo dia, eu quero fazer um prato que tem características mais de dieta cetogênica, ou seja, eu quero fazer um estrogonofe tradicional de filé, e aí eu vou botar arroz de couve-flor no lugar do arroz, e vou botar uma saladona. Isso daí tem características mais cetogênicas, né? Porque tem muito baixo teor em carboidrato e tem uma quantidade de gordura um pouco maior, porque vem ali no creme de leite desse meu estrogonofe. Mas ao mesmo tempo, no meu jantar, eu quero fazer... sei lá, eu quero fazer uma batata doce assada e comer isso ali com frango clássico, frango com batata doce, que assim, não precisa ser só isso, mas é gostoso também, né? Eu pelo menos gosto. Então eu quero fazer ali um purê de batata, por exemplo, para comer com um frango e ter os meus legumes ali. Dá para fazer isso? Dá para eu trazer mais carboidrato para uma refeição e mais gordura para outra refeição? Dá. Geralmente funciona. Funciona a gente ter esse pensamento segmentado assim para cada refeição que a gente faz no nosso dia. E eu acho isso bacana porque é uma maneira de não encher o saco, né? Então assim, a gente não precisa ter na cabeça que é assim, então eu sempre vou fazer no padrão cetogênica, muito baixo teor em carboidrato, maior teor em gordura. Ou então, não, eu sempre vou fazer no padrão low fat, muito baixo teor em gordura e um teor de carboidrato mais moderado. Não, você não tem que ficar com amarras em relação a isso, não tem que se sentir preso. Você pode flutuar entre estratégias desse tipo, mesmo ao longo de um dia. Qual é o problema sempre que vocês já sabem? Quando a gente resolve trazer tudo para a jogada. Quando eu quero, não, Paulo, eu não quero só, não me contento só com estrogonofe. Eu quero, além do estrogonofe tradicional, com meu creme de leite, eu quero também o arroz e eu quero uma batatinha palha. Quero uma batatinha palha que eu sei que é o quê? É carboidrato com muita gordura, porque quanto mais eu diminuo o alimento, mais eu aumento a área de superfície de contato com o óleo. Então, se você for parar para pensar, batata palha é bem pior do que batata palito frita. Bem pior. Por quê? Porque você pegou um negócio que parece um fiapo e você fritou um fiapo cheio de carboidrato, você fritou isso. Aí você frita um monte de fiapo cheio de carboidrato, o negócio vai estar mais embebido em óleo do que nunca. Então é óbvio que numa quantidade X de batata palha você tende a ter muito mais gordura até do que na mesma quantidade X de batata palito frita. Entendeu, gente? Então batata palha é um pequeno crime. É um pequeno crime que, assim, na boa, não cabe muito na rotina de quem quer emagrecer, não. Esse é o ponto. Então, a ideia é a gente conhecer minimamente os alimentos e o que é fonte do que, para entender a proporção no prato. Então, o carboidrato, ele cabe sim, mas ele vai caber em que contexto? Em um contexto de menos gordura. Então, é por isso que a gente diz, gente, ou a gente vai escolher uma estratégia que é mais low carb, ou a gente vai escolher uma estratégia que é mais low fat, ou a gente vai reduzir mais os carboidratos, ou a gente vai reduzir mais as gorduras, mas é difícil a gente conseguir, a não ser que a pessoa se contente com muito pouco, porque observe como tudo é uma questão de porção também. Aí você me fala, Paula, não, mas sabe o que é que eu faço? No meu estrogonofe, vai para 1 quilo de carne, vai 1 colher de sopa de creme de leite,
E aí nesse meu prato eu boto esse estrogonofe, que é basicamente carne, molho de tomate e uma colher irrisória ali de creme de leite, que no que eu vou botar no meu prato acho que vai ter uma colher de chá de creme de leite. Aí eu boto o arroz tradicional mesmo, boto, mas eu me contento com 2 colheres de sopa, tá? E eu boto batata palha também, mas eu me contento com 1 colher de sopa de batata palha. Gente, aí ó, aí nessa mixaria que você vai ter de cada coisa, aí pode ser que no final das contas, no montante ali, se você botar uma quantidade maior... Salve, professor Rodrigo Bicudo, seja muito bem-vindo! Melhor nutricionista do mundo, que nada, muitíssimo obrigada pela honra aqui. Agora, minha Maria, subiu o nível da live, hein? Subimos! Mas, gente, voltando aqui ao raciocínio. Sempre que a gente come tudo muito pouquinho, se a gente se contenta com um tiquinho de cada coisa, uma colherzinha de sopa de tal coisa, porção sempre é uma das coisas mais importantes. Eu acho que o mais difícil é o quê? É de fato a gente se contentar, de fato a gente ter paz de espírito com 1 colher de sopa da batata palha. Às vezes aquilo dali só vai causar um negocinho assim na gente interior de vontade de comer muito mais. Então essa é a questão. Mas se você é o tipo de pessoa que se contenta com porçõezinhas ridículas, pequenas, de uma fonte de carboidrato ou mesmo de uma fonte de carboidrato e gordura, por exemplo, se a porção é muito pequena, tudo bem. Eu estava falando hoje com uma paciente, que eu não sei se ela está aqui na aula ou não, mas hoje eu estava falando com uma paciente que foi lá no consultório e ela estava falando, ela estava num processo de emagrecimento e ela acabou falando que ganhou, né, de aniversário, que foi recentemente, ganhou uma caixa, um pacote, enfim, de Alpino. Alpino, aquele chocolate Alpino. Aí eu perguntei pra ela, assim, ela fez, ai, não, eu sei que, pô, é complicado, né, porque eu fui comendo um Alpino ali por dia. Aí eu perguntei pra ela assim, vem cá, quantos gramas tem um Alpino, que eu não tenho certeza, quanto pesa? Aí ela falou, não, eu olhei, 13 gramas. Eu falei, sabe qual é a questão? Claro, eu como nutricionista nunca indicaria um chocolate chechelento, eu diria. Por quê? Porque um chocolate chechelento, não só ele vai ter muito açúcar, como ele vai ter muita gordura trans. Ele vai ter gordura de má qualidade. Então eu sempre vou indicar um bom chocolate. Mas, tá, esquecendo esse meu lado mega cri-cri, eu não acho que isso seja ser cri-cri, eu acho que isso seja prezar pela saúde daquilo que a gente está colocando todo santo dia para dentro do corpo, mas... esquecendo esse lado, né? Vamos deixar de lado essa gordura trans aí que está presente nesse chocolate, que poderia ser uma gordura de melhor qualidade, poderia ter um teor em cacau um pouquinho maior para ser mais rico em antioxidantes, mas beleza, vamos esquecer isso. 13 gramas. 13 gramas, gente, de qualquer coisa é nada. 13 gramas de gordura, de pura gordura que seja. Não é isso que vai mudar o seu emagrecimento, não é isso que vai fazer você emagrecer ou deixar de emagrecer, não é isso que vai ser ponto decisório na sua vida. Então, quando a gente fala de um chocolate, que ele troque a palavra chocolate por qualquer outra coisa. Chocolate, batata palha, farofa, sempre tem que ter o exemplo da farofa, sempre. Qualquer coisa, 10 gramas de qualquer alimento vai ser inofensivo para você. A grande questão é, você está somando um monte de 10 gramas de diversos alimentos diferentes? Exatamente, Rê. Esse tocou no ponto. Difícil é ficar nas 13 gramas. Esse é o ponto. Então, gente, o que eu quero dizer é, se você se contenta... Rodrigo Bicudo, olha o mau exemplo, comprando uma caixa de Alpino em 3, 2, 1. Mas eu sei que você está brincando. Mas, gente... eu acho que o que Renata falou aqui é o ponto. A questão é ficar realmente só nos 13 gramas. Mas se você é o tipo de pessoa que de fato se contenta com isso e tá muito claro para você que você de fato só está colocando aquilo dali, que só aquilo ali que tá entrando, mas que é um docinho que, poxa, é um comfort food para você, que naquele momento ali do mês talvez você esteja precisando um pouco mais daquilo. Se você tiver muito claro na cabeça que você não está só somando um monte de 10 graminhas, e aí você está se enganando, óbvio que aí no final do dia está sendo 100 ou 200 gramas de um monte de coisinha que não deveria participar, mas se realmente são só 10 gramas de seja lá o que for, não é isso. Não é isso que vai impedir você de emagrecer. Entendeu, gente? Mas volto a dizer, para mim, a maneira de se manter
com mais controle dentro desse equilíbrio, é você escolher ter o máximo, trazer para sua alimentação o máximo de alimentos naturais. Como o professor Rodrigo Bicudo está falando aqui, é não ter em casa, é não ter os alimentos em casa que você sabe que te sabotam. Então, se você sabe que ao comprar uma caixa de chocolate, ou você vai sentar e comer tudo de uma vez, ou todo santo dia você vai trazer um chocolatinho, é melhor simplesmente não ter. Eu estava contando até para os meus pacientes dessa semana, né? Acho que já deve ter falado isso aqui em alguma live também. Esse ano, pela primeira vez, eu comprei um saco de milho para fazer pipoca em casa, no início da pandemia. Para vocês terem uma ideia, eu não tenho pipoqueira, não tenho aquela panela especial para fazer pipoca. E aí eu pensei, como será que faz pipoca? Eu nunca tinha feito pipoca, gente, acredito, nunca tinha feito pipoca, só há milhares de anos atrás, quando eu não tinha noção o quão nocivo era a pipoca de micro-ondas feita naquele saco, claro, de micro-ondas, que vem com óleo vegetal, tá? Não tô falando se alguém faz de uma maneira natureba no micro-ondas, aí beleza. Mas até então, só há anos atrás que eu fazia pipoca de micro-ondas, mas por muito tempo isso não me pertenceu mais, e até então eu não sabia como era fazer pipoca na panela, não sabia. Joguei no Google como fazer pipoca e obviamente saiu lá de maneira muito prática, né? Beleza! Fui lá e fiz. Qual é a moral da história para eu adiantar? Gente, eu nunca comia pipoca em casa. Eu só comia pipoca quando eu ia pro cinema. Mas aí, quando eu comprei o saco de pipoca, todo final de semana, eu e meu marido passamos a comer pipoca. Praticamente todo final de semana. Porque todo final de semana, em algum momento, a gente parava para assistir um filme. E já que tinha milho, a gente fazia pipoca. Então, eu e meu marido passamos a comer pipoca todo final de semana. Beleza, que era uma caixinha pequena que eu fazia, quantidade moderada, não influenciou em absolutamente nada a minha saúde ou meu peso, continuamos exatamente iguais. Mas o que é que eu quero dizer com isso? A gente só passou a comer pipoca todo final de semana porque tinha milho em casa. Até então, que não existia, não era o nosso hábito comer pipoca todo final de semana. Entendem o que eu quero dizer, gente? Se você estiver em casa, você vai trazer para a sua vida. Você vai trazer minimamente ali para a sua rotina. Se você não tem, não tem. Você não come. Então é isso, gente. Então, assim, esse exemplo que é muito simples da pipoca, não tem problema nenhum, tá? Em você fazer pipoca e comer todo final de semana, tudo sempre. Tudo é frequência e quantidade. Então, pipoca até, vamos trazer a pipoca como tema, até porque pipoca é carboidrato, tá certo? Pipoca é basicamente milho. Então, assim, para mim é uma boa fonte de carboidrato, com certeza é uma boa fonte de fibra ali. Pode sim comer pipoca, não tem problema nenhum. Então, pipoca é basicamente milho, que é fonte de carboidrato. A grande questão só é o quanto você vai comer. Então, gente, fazer balde de pipoca, como às vezes a gente tem hábito de comer no cinema, por exemplo, comprar o maior saco do mundo de pipoca e reproduzir isso em casa também, cara, isso não vai ajudar no seu emagrecimento. Então, mais uma vez, quanto? Quanto é suficiente? Eu lembro quando eu fazia para mim e para o meu marido, eu fazia numa panela assim, que é a maior panela que eu tenho em casa, que não é uma panela muito grande, e dava uma caixinha assim, uma caixinha desse tamanho aqui, para cada um. Eu botava um pouquinho mais para ele, obviamente, né? Mas dava uma caixinha pequena, que eu acho que deve ser talvez 2/3 do saco pequeno da pipoca do cinema. E eu ia lá comendo e quando acabava, acabou ali. Não precisa. A questão é essa também, que se você faz uma caixinha, você come uma caixinha. Se você faz um balde, você come um balde. Então, faça uma caixinha. Faça pouco, tá certo? Porque, lembre, pipoca é bom, mas também não é tão inocente assim. Então, se você precisa de um balde de pipoca, cuidado, porque você vai estar comendo muito milho ali e muito carboidrato ali. E aí, pelo amor de Deus, se você vai já estar comendo uma quantidade boa de carboidrato, não faz essa pipoca chorando de manteiga, né? Não precisa. Então, bota um pouquinho de manteiga para fazer a pipoca, um pouquinho de azeite para fazer a pipoca. E depois que ela estourar, tá bom, né? Não precisa jogar um monte de manteiga derretida em cima. Precisa? Óbvio que fica mais gostoso, né? Manteiga dá um tchan em tudo. Mas não precisa fazer isso. Por quê? Porque aí, nesse momento, o que você está fazendo? Jogando um monte de gordura em algo que é pura fonte de carboidrato.
E aí, o que é que eu falei no início dessa live? Que é muita gordura com muito carboidrato junto, que ferra a nossa vida no emagrecimento. Então, obviamente que se você já vai comer um volume bom ali de pipoca, tenta fazer isso com o mínimo possível de gordura. Não derrama um monte de manteiga derretida em cima dessa pipoca. A não ser que você queira realmente considerar isso ali sua exceçãozona da semana. E aí, beleza, tá valendo. Se você só gosta de pipoca lotada de manteiga, faz na menor parte do tempo mesmo. Mas, se você gosta de uma pipoquinha ali relativamente na rotina, entenda que você pode sim trazê-la. É uma boa fonte de carboidrato, mas que você tem que trazer em pequena quantidade e dissociada de muita gordura. Dissociada. Não associe com muita gordura. Não adicione muita gordura nela. Tá certo, gente? Então, mais uma vez, vou repetir uma informação aqui que eu trago com muita frequência nas lives, que é qual é o melhor momento, então, para a gente ter essa fonte de carboidrato. A melhor resposta talvez seria a hora que eu quiser, né? Qual é o melhor momento para comer doce, por exemplo, que geralmente é uma fonte, né, mais rica em carboidrato, geralmente é um pouco mais concentrado em açúcar e vai ter uma concentração maior em carboidrato. Obviamente que é a hora que eu quiser, né? A hora que der na telha seria a melhor hora. Mas se é que a gente poderia, assim, a nível estratégico, pensando, assim, raciocinando, se é que a gente teria como escolher o melhor momento, gente, sem dúvida é, em primeiro lugar, num dia que a gente treine. Preferencialmente. Por quê? Porque, meu amigo, se a gente treina, a gente está depletando glicogênio. A gente está utilizando o carboidrato como fonte de energia. Então, é natural que se eu treino no meu dia, eu aumento naturalmente a necessidade de carboidrato naquele dia, né? Claro, se eu gastei o meu estoque de carboidrato, a ideia é que eu reponha um pouquinho dele agora. Então, a lógica maior é deixar para comer o pequeno baldinho de pipoca, nos dias de treino, tá certo? E preferencialmente, como a querida Kátia tá falando aqui, depois do treino, melhor ainda, Kátia. Se eu posso associar logo depois do treino, entenda logo depois, sem pressa, tá bom? Mas se eu posso associar ali poucas horas, né? Ou na primeira hora ou poucas horas depois do treino, melhor ainda. E essa é uma informação válida, especialmente para aquelas pessoas que têm resistência à insulina, que foi algo que a gente conversou muito na live dessa segunda-feira. Então, quem tem pré-diabetes, gente, logo depois do treino, imediatamente depois do treino, é um momento em que o nosso corpo ele está mais suscetível, de maneira benéfica, metabolicamente bem, para consumir carboidratos, porque o treino ele gera ali de maneira aguda uma resposta no corpo de melhora da sensibilidade à insulina. Então, realmente, essas horas após o treino, e aí eu digo que quanto mais próximo ao treino, melhor, mas esses minutos, horas depois do treino, eles são os que mais o nosso corpo está metabolicamente favorável a consumir carboidratos, tá certo? Então, se eu posso trazer esse carboidrato que eu mais gosto após o treino, muito melhor. E aí, claro, já dou até proveito para dar o lembrete que se a pessoa às vezes sente falta de uma fontezinha de carboidrato um pouquinho mais densa, né? Uma quantidade bruta ali de carboidrato um pouquinho maior, um carboidrato de mais alto índice glicêmico, daqueles que a gente sabe que vai dar uma disparada na glicemia no sangue, tipo uma tapioca da vida, um cuscuz de milho, ou até mesmo pipoca, fazer uma quantidade de pipoca maior, qualquer coisa que tenha um valor bruto de carboidrato maior, esse é o momento. Então, se eu treinei, eu estou apta a consumir um pouquinho mais de carboidratos. Beleza? Então traz para esse momento. Pega aquele alimento que você sabe que é uma bicuda na canela de tanto carboidrato, traz para o pós-treino. Eu atendi um paciente outro dia, que eu até acho que eu comentei isso numa live de Rodrigo, que ele falou, cara, Paula, sabe uma coisa que eu sinto falta? Ele pedala muito, né? Faz mountain bike, competição e tal. Ele falou, cara, sabe uma coisa que eu sinto falta? Doce de leite. Aí eu só anotei ali, né? E guardei essa informação. Sente falta de doce de leite, beleza. Aí eu cheguei em casa, fui olhar o rótulo de doce de leite no Google, né? Botei lá doce de leite e tal. Fui olhar o rótulo e falei, pô, pouca gordura, basicamente carboidrato isso aqui. Pô, acho que cabe de boa depois de um treino dele X. Vou botar. Aí eu coloquei lá, fulaninho. Você pode optar nesse momento, eventualmente, em trocar a fonte de carboidrato tal por X gramas de doce de leite. Eu dava bem umas 2 colheres de sopa, assim, a 3 colheres de sopa de doce de leite.
Aí eu falei, ó, que felicidade, tá vendo a pessoa? Quando a pessoa entende de verdade as transformações que o treino faz no corpo dela, esse gasto de glicogênio muscular, o estímulo ao GH que você pode dar ao consumir carboidratos depois do treino, quando você entende isso, acabou medo, acabou, tira as amarras assim, sabe? Desengessa essa dieta, mulher, homem, desengessa essa dieta. Você pode colocar um monte de coisa aí diferente nesse pós-treino. O momento do pós-treino é o momento de matar saudade, sabe? Assim, é tapioca que você curte, mata a saudade. É pão que você gosta, mata a saudade nesse momento. Mas calma lá, rapidinho, para aí rapidinho. Só não adicione muito gordura, viu? Por favor. No pós-treino a gente vai se preocupar em ter principalmente o quê? Carboidrato e proteína. Então tenta não trazer muita gordura. Fala, nossa, adoro uma tapioca. Sabe o que eu vou rechear essa tapioca? Com queijo coalho e vou fazer uma tapioca 3 queijos. Queijo coalho, parmesão e gorgonzola. Foi o que veio de mais gordo agora na minha cabeça. Melhor não, hein? Melhor não. Vamos pegar um atum? Vamos pegar um frango desfiado para rechear essa tapioca? Esse é o segredo, gente. Esse é o segredo. Não dá para ter tudo nessa vida. Então assim, ó, traga a tapioca, não tem problema nenhum. É aquela bicudinha de carboidrato lá para cima que a gente precisa, que faz bem pra gente. Faz bem pra gente abrir exceção, gente. Metabolicamente eu tô falando, faz bem abrir exceção. Mas aí também você não precisa abrir tudo, né? Não precisa ter todo o carboidrato do mundo com toda a gordura do mundo naquele momento, não? Então, não, eu vou fazer uma tapioca recheada com estrogonofe. Não, pô. Bota só a carne desfiada, pelo amor de Deus, não precisa trazer toda a gordura do mundo para esse momento. Tá certo? Quanto tempo é o mínimo para treino? Tereza, aí você está perguntando especificamente do treino, né? Não relacionado à alimentação. Não tem isso, viu, Tereza? Os professores de educação física que estão aqui, Rodrigo Bicudo, Simone, devem ter outros também, podem responder melhor do que eu. Eu não sou professora de educação física, mas não precisa ser muito tempo. Eu acho que assim, tudo a gente trabalha numa escala de fazer um pouco melhor do que o que você vem fazendo hoje. Então, se hoje você está sedentária, passar a treinar às vezes 2 vezes na semana, 30, 40 minutos cada dia já tá show. Se pode trazer um dia a mais, melhor ainda. Tudo depende da intensidade que você faz o seu treino e tudo mais. Então, não existe tempo mínimo para o treino, tá bom? Às vezes você pode fazer um excelente treino em 30 minutos. Não existe tempo mínimo. Beleza? Mas aí, gente, falando até de quantidade de carboidrato no dia, eu queria só trazer aqui geral, como regra geral para vocês, que assim, até 100 gramas de carboidrato no dia provavelmente ajuda, sabe assim, provavelmente vai te ajudar no processo de emagrecimento. Provavelmente vai ajudar. Beth perguntando, 15 minutos é válido? Ó, o Rodrigo Bicudo respondeu aqui embaixo, bela resposta. Então é isso. Então Beth, se hoje você não faz nada, certamente passar a fazer 2, 3 vezes na semana por 15 minutos, que aí eu acredito que por ser uma quantidade de tempo menor, talvez seja um treino um pouquinho mais intenso, tá valendo. E eu acho que o objetivo do treino é sempre você se desafiar um pouquinho a tentar ir aumentando um pouquinho, né? E aí, claro, sempre vai existir aquele limiar, que aí posso fazer uma live depois com o querido professor Rodrigo Bicudo para que ele diga qual limiar é esse. Sempre tem um limiar ali do suficiente para o exagerado. Sempre tem uma linha tênue nesses dois, né? Do que tá muito bom para o que já passa a ser exagero, correndo risco de um overtraining e por aí. Então eu posso depois fazer uma live aí já convidando o querido professor Rodrigo Bicudo para a gente discutir um pouco mais sobre isso. Mas galera, então assim, falando de quantidade, eu acho que até 100 gramas de carboidrato no dia. E o quanto é 100 gramas, Paula? Gente, isso aí é para quem curte aqueles aplicativos, sabe? E ficar contabilizando as coisas. Eu particularmente não acho que as pessoas precisem fazer isso para emagrecer, não acho. Eu acho que intuitivamente a gente consegue, ou claro, se a gente pode contar ajuda com um especialista ali, com um profissional de nutrição que a gente se consulta, ou se vocês quiserem se inscrever para o Comer e Treinar em breve,
A gente ajuda, né? Claro, o nutricionista tá ali para ajudar. Mas quem por qualquer motivo não consegue estar com o nutricionista, eu acredito sim que você consegue emagrecer de maneira muito intuitiva, só entendendo a lógica do processo, sabe? E é por isso que eu quero te convidar novamente para se inscrever na Semana Emagreça com a Nutri. Então, como entraram mais pessoas aqui desde que a gente começou, deixa eu repetir esse recado que é muito importante. Semana que vem começa a semana 100% online, 100% gratuita, que eu batizei de Semana Emagreça com a Nutri, que é uma semana inteirinha de muito conteúdo mesmo, lives todos os dias, comunidade fechada no Facebook para eu dar dica, orientar um a um, vocês postarem fotos das refeições de vocês. Tem muita coisa bacana, gente. E como é que se inscreve? Clicando lá no link que está no meu perfil. Clica no link que está no perfil e se inscreve na Semana Emagreça com a Nutri. Se você não conseguiu, Gel, você não conseguiu entrar no grupo de WhatsApp ou não conseguiu se inscrever mesmo? Porque para se inscrever, basta você cadastrar lá o seu e-mail, o seu WhatsApp e tá inscrita. Você não precisa entrar em nenhum grupo de WhatsApp, tá bom? Então assim, ó, você vai receber tudo por e-mail. Para se inscrever, basta clicar no link que tá lá no meu perfil. Clica no link, vai surgir um botãozinho de Semana Emagreça com a Nutri. Se inscrever para Semana Emagreça com a Nutri. Se inscreve. Não tem problema, já que você não está participando do grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é só mais uma maneira, mais um canal para manter vocês informados de tudo que vai acontecer na Semana Emagreça com a Nutri. Mas nada de especial acontece nesse grupo, tá bom? É só mais um canal de informação, mas tudo seu vai por e-mail, tudo da semana vai por e-mail, tá bom? Então não importa que você não esteja no grupo de WhatsApp, beleza? Deixa eu ver aqui, já participei de um desafio gratuito. Posso me inscrever novamente? Pode, Denise, claro que pode. Tá lá aberto para quem quiser participar, não tem problema nenhum, tá bom? Como entrar no grupo do Face, você vai receber o link com o convite se você se inscrever para a Semana Emagreça com a Nutri. Então, se você está inscrito, nem se preocupe. Em breve você vai receber o link para acessar. Ó, a Ionise aí falando, se inscrevam, Ionise, que arrebentou no desafio 21 dias para mudar do programa Comer e Treinar. Nossa, perdeu muito, show de bola. Cara, eu fico super feliz com a evolução de vocês. Muito, muito feliz. Gente, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, gente. Deixa eu ver o que mais que eu anotei para passar para vocês. Perfeito. Eu anotei até aqui em relação a doces, porque muita gente pergunta sobre carboidrato, né, mais voltado para os doces. Eu acho até que eu vou nessa Semana Emagreça com a Nutri, eu vou encaixar o tema doces novamente. Foi uma live que eu fiz que não tem muito tempo, mas eu acho que eu vou fazer de novo, porque sempre é uma preocupação muito assim presente das pessoas. Eu gosto muito de comer doce, eu como doce a todo momento, eu vejo que eu perco o controle. Dá para comer doce, não dá, quanto comer? Então, gente, o que eu digo sempre é só cuidado com o tipo de doce que você vai escolher. Doce dá para entrar como fonte de carboidrato? Dá. É esse exemplo que eu dei ali do meu paciente, que eu coloquei a opção de doce de leite quando ele volta de determinados treinos mais longos dele. Dá para ter doce. Cuidado só para não ser esses doces elaborados, esses doces mais elaborados, onde você tem não apenas o açúcar presente, mas também tem muita gordura. Então, gente, sempre o cuidado maior durante o emagrecimento são esses alimentos, que eles não só são muita fonte de carboidrato, mas também são muita fonte de gordura. Ou alimentos diferentes, mas que eu trago muito desses dois alimentos ali para a mesma refeição. Aí fica muito fácil a gente superar e a gente não atingir esse tal do déficit calórico que é necessário para emagrecer, e pelo contrário, fica muito fácil às vezes a gente ultrapassar a linha do normocalórico e passar para uma dieta que ela é hipercalórica, que ela tem tantas calorias que ela faz a gente engordar. É muito fácil isso acontecer com esses doces elaborados, onde você tem leite condensado, mas tem também creme de leite, sabe? Tem muita manteiga, tem muita manteiga, farinha e açúcar, que é um clássico bolo, por exemplo. Doce de banana sem açúcar, Yara, você deu um excelente exemplo. Então, gente, todos esses doces caseiros de frutas, observe que eles são basicamente só carboidrato, só açúcar. Então, esses doces são bons exemplos de doces que podem entrar, por exemplo, se você se contenta com pouco, porque é aí que mora o perigo, é aí que tá a chave, gente, é aí que tá o segredo.
Então, se você se contenta com pouco, eu adoro um doce, aí eu lembro de minha mãe, de caju, um doce de calda de caju. Ótimo. Você se contenta em pegar um cajuzinho, né, com aquela caldinha ali e comer? Provavelmente você não vai ter tanto carboidrato aí. Mas se você me falar, não, Nutri, um caju, que absurdo, eu como pelo menos uns 4 cajus. Aí provavelmente você vai estar excedendo muito a quantidade de carboidrato em um mesmo momento. Gente, eu não faço nem ideia quanto tem de carboidrato em um cajuzinho desse em calda, tá certo? Uma compotazinha, um doce desse de caju. Eu não faço ideia. Veio aqui na minha cabeça porque minha mãe gosta, tá? Mas eu não faço ideia. Mas, pelo bom senso, né? Então, se você se contenta com um pouquinho, tudo bem, tudo bem. E, gente, se você aí pensou assim, mas eu não me contento com isso. Cara, faça um esforço e assim, exercite a sua mente para começar a se contentar. Porque esse é o mal da nossa humanidade, assim, da nossa sociedade atual, sabe? É que a gente é extremamente ansioso e a gente quer tudo. É tudo ou nada. Não precisa ser tudo ou nada. Não precisa ser tudo ou nada se você consegue agir com moderação nas suas escolhas. Mas também, se você não consegue, eu acredito que não consegue naquele momento e não está afim de exercitar absolutamente nada, você é uma pessoa que você entende que você é 880 e acabou, e se você quer, você vai querer muito, então não se exponha a esse alimento. Então realmente não se exponha. Então você não pode se expor a esse tipo de alimento, porque se você sabe que se expondo a um pouquinho vai querer chutar o pau da barraca por completo, então nem se exponha ao pouquinho. De verdade, gente, aquilo que eu disse lá no início, eu acho que é mais fácil conseguir o equilíbrio quando a gente está numa alimentação mais natureba. Então eu, Paula, apesar de acreditar que sim, eu consigo moderação com doce, se eu tiver uma compota dessa, eu consigo botar um pouco e comer pouco, mas assim, eu na boa, eu prefiro nem ter. Eu prefiro, como falaram aqui, prefiro ter fruta como o meu doce. Acabei minha refeição, uma laranja para mim tá maravilhosa, isso para mim é uma bela de uma sobremesa. Se eu quero dar uma gourmetizada, uma bananinha com um quadradinho pequeno de chocolate quebrado, esquenta 30 segundos no micro-ondas e polvilha uma canelinha, elevei o nível, hein? Elevei muito o nível desse doce. Mas não deixa de ser algo muito bom, um chocolate amargo, uma banana, então ainda é simples. Passas, qualquer doce seco, qualquer fruta seca, sim, você vai ter ali uma concentração maior de açúcar, né? Porque a fruta perdeu a água, ela tá seca, então boa parte do peso dela vai ser açúcar, mas é uma excelente opção, com certeza, uma excelente opção de sobremesa, por exemplo. Vinho tem sim, vinho tem carboidrato, então é a uva fermentada, boa parte da fermentação ali usou parte desse carboidrato do vinho, mas ainda assim tem carboidrato e tem álcool. Então é algo que eu não indicaria para o pós-treino, na verdade, apesar de ser fonte de carboidrato, eu não indicaria para o pós-treino, por quê? Porque álcool não tem uma relação boa com a parte de hormônios anabólicos, tá certo? Álcool tende a cair os níveis, a reduzir os níveis de hormônios anabólicos, que não é algo que a gente quer quando o objetivo é treino. Então, obviamente que eu não indicaria vinho pós-treino, apesar de ser fonte de carboidrato, damasco desidratado, passas, tâmara, tudo isso é opção como fonte de doce, né? Como fonte de carboidrato nesse momento. Tá certo, gente? Isso mesmo que Simone falou aqui, eu geralmente sugiro 2 momentos de exceção na semana. Então, digamos que se você faz 4 refeições no dia, vezes 7 dias da semana, dá 28 refeições. Por mim, 26, se você fizer 25 a 26 certinho e 2 a 3, você fizer o que você bem entender, tô nem aí. Quer brownie com sorvete? Quer a comida baiana completa, o caruru, o vatapá, o acarajé, a banana frita, tudo? Eu não tô nem aí pro que você vai fazer nessas exceções. Quer pizza? Quer o que você quiser, japonês, o que você quiser. Vai funcionar. Vai funcionar, sabe por quê? Porque na maior parte do tempo você está dando o que é necessário para você emagrecer. E na menor parte do tempo, tá rolando aquela comidinha que é mais hipercalórica e tudo bem. E tudo bem, porque tá na menor parte do tempo. Então a grande questão, o grande segredo do emagrecimento é esse, gente. Não é simplesmente não fazer exceções, não. Quem não faz exceções, meu amigo, ainda tá com a cabecinha de dietinha. Vou fazer essa dietinha aqui por 30 dias, segurar nas exceções. Cara, isso não dá certo.
Você mesmo já fez isso, já tentou, já viu que não dá certo. Então pare de ter esse pensamento. Faça suas exceções, meu amigo. Faça suas exceções. Mas controle o número dessas exceções na sua semana. Controle o número delas. E no momento em que você tiver certeza que aquela exceção está só na exceção de verdade, ela está na menor parte do seu tempo mesmo, para valer, vai dar certo o processo. Independentemente do que você tenha colocado na exceção. Tá liberado o acarajé. É isso aí. Tô com saudade. Em outubro tô indo pra casa. Mãe já sabe, né? Fígado, que tô com vontade de comer fígado, gente. Que vontade de comer fígado. E acarajé é aquela coisa, né? Eu chego aí, meu pai às vezes pergunta, filha, acarajé toda sexta-feira, né? É sagrado, meu pai geralmente compra acarajé. E eu tô lá, às vezes eu nem quero, sabia? Às vezes eu nem quero. Não tem jeito, você tá lá e você desdenha, aí você vem pra São Paulo e você fala, que vontade de comer acarajé. Por que o ser humano é assim, né? Vai entender. Gente, mas é isso, viu? Obrigada por vocês estarem presentes aqui comigo. Hoje Stevia no café, uma opção, com certeza. Stevia, adoçante natural, show de bola. Galerinha, a partir de semana que vem, live, a partir de segunda-feira, todos os dias. Todos os dias, às 8 horas da noite, eu tenho um encontro com vocês. A partir de semana que vem, todos os dias. Se você ainda não está inscrito na Semana Emagreça com a Nutri, se inscreve, porque no sábado ou domingo, não me recordo exatamente, minha equipe que sabe, que coordena tudo, mas no sábado ou no domingo, a gente já abre a comunidade do Facebook exclusiva para a Semana Emagreça com a Nutri, onde a gente vai trocar muita informação bacana lá dentro, muita informação. Eu vou ajudar muito vocês no processo de emagrecimento. Eu dedico a minha semana só para isso, só para ajudar vocês. Então, sério mesmo, não deixa de se inscrever não e convida todo mundo, sai mandando e-mail para mãe, irmã, pai, cachorro, todo mundo que quer emagrecer, se inscreve na Semana Emagreça com a Nutri, tá bom? Obrigada mesmo pela presença de vocês, de verdade. E semana que vem, estamos colados, 8 horas da noite, todo santo dia, porque vai ser maratona de live, beleza? Obrigada a todos os meus alunos do Comer e Treinar. Neuzinha, maravilhosa, teve um resultado espetacular. Só Neuza já tá conseguindo ela disse que onde ela passa, eu falei, Neuza, você virou minha propaganda ambulante do Comer e Treinar. Por onde Neuza passa, Kelly, Ionise, eu tenho um monte de nome para citar. É até injusto eu começar a citar nome, porque são tantos alunos do Comer e Treinar que estão tendo, né, um sucesso absurdo e que viraram uma propaganda ambulante do programa, que de verdade, muito obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigada. Beijo enorme para todos vocês, galera. E a partir de semana que vem, tamo colado, 8 horas da noite, todos os dias. E para quem não tá participando ainda, participa do canal do Telegram Emagreça com a Nutri, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Até semana que vem. Tchau, tchau.